Abram as vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3 e verso 11, em nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem desta noite será: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3 e verso 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, Jesus. Pode fechar a sua Bíblia, meus amados. Na verdade, eu pregarei sobre 1 Samuel capítulo 4. Mas eu quero introduzir a palavra usando dois versos do Apocalipse, que são dois versos semelhantes, capítulos diferentes e igrejas diferentes. Essa igreja que o Senhor disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, é a igreja da Filadélfia. Uma cidade boa, bonita, com uma igreja pequena e pobre. Mas das 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, por incrível que possa parecer, as duas menores igrejas e as duas igrejas mais pobres foram exatamente as duas igrejas que o Senhor mais falou bem delas, e não disse nada que ofuscasse a bênção, a glória daquelas igrejas. Pelo contrário, foi as duas únicas que ele só falou bem, porque duas outras ele falou bem, mas ele falou mal também, e duas delas ele falou só mal, e uma delas ele rejeitou. Então as duas únicas igrejas que o Senhor falou bem foi Filadélfia e Esmirna. Filadélfia é essa igreja que o Senhor disse para ela, depois de ter elogiado, abençoado, ele disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E nessa noite eu quero pregar que nós devemos guardar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Satanás vive 24 horas por dia rodeando os filhos de Deus, os servos de Deus, para achar pelo menos uma pequena brecha. E nessa brecha ele sabe que ele consegue fazer um arraso na vida de uma pessoa, na vida de uma cidade ou de uma nação. Que Deus nos dê graça, queridos e amados, para que nós possamos guardar tudo que o Senhor tem nos falado, tudo que o Senhor tem proposto através da sua palavra, para que ninguém venha tomar a nossa coroa. E eu me refiro nesse momento à coroa de salvação. Porque no capítulo 2 de Apocalipse, já na igreja de Esmirna, que é uma igreja maravilhosa também, uma cidade linda com uma igreja pequena e pobre, o Senhor diz no capítulo 2, verso 10: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você viu a semelhança? Na igreja de Esmirna ele diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Na igreja de Filadélfia ele diz uma palavra bem semelhante: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está falando de coroa por 2 vezes nas cartas da igreja da Ásia. E eu quero colocar essa noite como que o Senhor estivesse hoje escrevendo uma carta para nós, através da mensagem que vou pregar, e dizendo em particular para mim e para você: filho, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Esse guardar é zelar, esse guardar é esconder, é não deixar que ninguém tome posse, que você não deixe ninguém tomar posse do que é direito teu. Aleluia. Que você não deixe ninguém tomar posse do que o Senhor tem coroado a tua vida. E saindo agora da salvação, de uma forma específica, a coroa da família, a coroa da prosperidade, a coroa da paz
e tem aí uma série de coroas que nós temos que guardar para que Satanás não tome conta dela. Que você guarde o que Deus colocou no teu coração. Que você venha praticar aquilo que você está aprendendo de Deus. Imagine um professor lecionar sem saber o que ele está falando. Imagine um professor lecionando uma aula sem se lembrar daquilo que ele aprendeu. Imagine alguém querendo ensinar o que não sabe. O Senhor sabe todas as coisas e o Espírito de Deus é o nosso mestre. E Ele está nos ensinando essa noite categoricamente que nós devemos guardar o que nós temos para que ninguém tome a nossa coroa. Amém, amados? O incrível que eu vejo nas igrejas da Ásia para introduzir essa mensagem, que havia igrejas poderosas, ricas, de uma influência tremenda, que o Senhor rejeitou por completo. A igreja de Éfeso, por exemplo, ela foi extinta. A cidade de Éfeso, que era uma capital, era a maior cidade daquela época, ela se transformou em ruínas. Foi transferida a quilômetros dela como um pequeno vilarejo, porque a glória de Deus foi tirada daquela cidade, daquela igreja. Que a glória de Deus permaneça sobre a tua vida, sobre essa igreja, sobre o governador Valadares, sobre o nosso Brasil. Não deixe que a glória de Deus saia da tua vida. Não deixe que a bênção de Deus saia da tua vida por nada dessa vida. Porque temos muitos encantos, tem muitos momentos nas nossas vidas que ficamos empolgados, talvez, com coisas transitórias e que vão acabar. Coisas que serão destruídas pelo tempo, serão destruídas por pessoas, por ódio, por mágoa. Que o Senhor, em nome de Jesus, te tenha e me tenha. E você que me assiste agora pela televisão, que você tenha a glória de Deus. E não deixe que ninguém, absolutamente ninguém, arranque de você e tire de você essa glória. E a igreja diga aleluia. Sabe por quê, amados? O dinheiro acaba ou ele aumenta. A fama vem, a fama passa ou ela aumenta. A posição social de uma pessoa pode ser elevada até ao último estágio, mas se a glória de Deus não tiver com essa pessoa, tudo isso não vale absolutamente nada, porque a glória de Deus é maior do que todas as coisas. A salvação de Deus sobre você é a maior coisa que você pode ter e imaginar. E agora eu vou no texto escolhido para pregar essa noite. Você não precisa abrir agora, porque eu vou contar essa história da melhor forma possível que você possa entender e que não fique dúvidas no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vou contar a história de quando acabou o período dos juízes de Israel e começou o reinado de Israel. Eli foi o último juiz de Israel. Claro que Samuel foi juiz também, mas Samuel foi aquele que viu a transição entre juízes de Israel para reis de Israel. Samuel foi um homem que viveu bênçãos de Deus, porque permitiu desde menino ouvir a voz de Deus. Quando Deus veio a Samuel ainda garotinho na casa de Eli, porque sua mãe já havia entregado a Eli a sua vida para que Eli o criasse, mas não foi simplesmente porque aquela mulher levava, mas Deus tinha um propósito na vida de Samuel. Com a idade tenra, Deus o acorda, chamando pelo nome, Samuel, Samuel. E ele pensando que era Eli, dizendo a Eli, acordando Eli, dizendo: Eli, por que me chamaste? E Eli, sem nenhuma percepção, 40 anos ali julgando Israel, pecou quando permitiu que os seus filhos fizessem o que quiseram no templo de Deus, profanaram o santo lugar do Senhor. Eli já não tinha mais percepção da voz de Deus, repreende o menino, pela segunda vez acontece a mesma coisa, pela terceira vez, ele entendeu que Deus queria falar com o menino, e o Senhor chama Samuel, 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 ele disse: eis-me aqui, Senhor. Da idade de menino, ele ouviu a voz de Deus. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quantos anos você
tem meu amigo, minha amiga que me assiste agora, mas se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, mas abra o teu coração, abra a tua vida, igreja, abra o teu coração, abra a tua vida, porque nada desta vida é tão importante como ouvir Deus falar, nada é tão importante como sentir Deus agir dentro de nós. As igrejas estão sendo visitadas, o Brasil está recebendo um renovo, o Brasil está recebendo um despertar de Deus, pessoas se convertendo a todos os dias, a toda hora. Sabe o que é isso? São igrejas que são sérias, igrejas que estão clamando ao Senhor. Amados, a lembrança que eu tenho na minha vida era de uma irmã, bem velhinha, que se assentava no banco da igreja, aonde, quando o menino eu servia a Deus, e ela ficava mexendo com os lábios. Um dia, Deus usou um pregador, que não conhecia essa mulher, nunca tinha visto essa senhora, e disse: Deus está revelando, está me falando, que a senhora é um baluarte na mão de Deus. E ela bem velha, e disse: essa igreja, nessa semana, vai perder uma grande luz. E apontou para essa irmã. E Deus está dizendo para a igreja, que outras mulheres e homens entrem no seu lugar, porque se não entrar, a igreja passará a morrer a partir de agora. Uma igreja grande, uma igreja de muitas pessoas, aquela irmã nem reconhecida era por nada e por ninguém, porque era uma senhora que não fazia nada dentro da igreja, era uma senhora que estava esperando a morte chegar. Para nós era assim, mas para Deus, talvez era a pessoa mais importante que ele tinha dentro daquela igreja, porque aquela mulher adorava e amava o Senhor como muitos não faziam. Naquela semana ela morreu, e no enterro daquela mulher, no ofício fúnebre dela, houve choro, pranto, porque Deus recolhia aquela senhora. Naquele dia muitos levantaram as mãos, num apelo que o pastor fazia, para que outros entrassem no lugar dela e passassem a interceder como ela intercedia. Houve prantos e choro, houve conversões no ofício fúnebre, porque a glória de Deus na vida dela era muito importante. Eu não sei quem você exatamente é e o que você faz, mas uma coisa eu te digo: nome bonito não quer dizer que você tenha a glória de Deus. Dinheiro em aplicações, em bens, não quer dizer que nós temos a glória de Deus. Casa, fama e poder, não quer dizer. Israel aqui estava vivendo, de certa forma, um momento bom financeiramente. As coisas não estavam ruins, não, mas havia pecado dentro da casa do sacerdote. Os filhos de Eli estavam em pecado, e Deus usa Samuel para falar com Eli, e disse: olá Samuel, quando você ouvir novamente, diga: eis-me aqui, fala comigo, Senhor, porque teu servo ouve. E aconteceu assim, Deus falou com Samuel. Deus deixou de falar com Eli, Deus deixou de falar com o sacerdócio de Israel, com os juízes de Israel, para falar com o menino. Deus quer que alguém lhe dê ouvido. Não importa se seja pequeno, grande, rico ou pobre, não importa se seja poderoso ou ignorante, não importa. Deus está procurando ouvidos para falar. E que essa noite aqui tem ouvidos para falar. E você que me assiste, que você tem ouvidos para ouvir Deus falar contigo. E Deus fala com Samuel, e de manhã
Eli o acorda e diz: Samuel, eu preciso que você me fale tudo que Deus disse. E olha, eu quero que você me diga tudo sem esconder nada. E Samuel fala o que Deus tinha falado com ele. Era juízo sobre Israel, era juízo sobre a casa de Eli, porque daqui uns dias a glória de Deus ia ser retirada da casa de Eli, ia ser retirada de Israel. Israel padeceria, Israel serviria os filisteus. Eli tremeu na sua cadeira, homem já de quase 98 anos de idade, homem pesado e já cego, vivendo já de alguns favores dos outros, homem que permitiu